Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Tati Súria e hoje já estamos na quarta parte deste livro Elvis Esotérico, que nós estamos estudando, lendo, comentando. Um livro bem místico, né, que fala de coisas muito interessantes, de acesso ao registro akáshico por parte do autor Antônio Carneiro Bellier, aqui chamado de Sankara. Então, hoje nós partimos para a quarta parte, que é o capítulo 6, que falaremos sobre Gladys Love Smith Presley, a mãe de Elvis Presley, e do falecido Jesse Garon Presley, né? O gêmeo de Elvis. Então, capítulo 6, Gladys, My Happiness. Os controles de sintonia do registro akáshico são as próprias células da memória de cada individualidade, cuja ressonância com a frequência de vibração cósmica conduz à clarividência das cenas de seu acervo, consoante transcorreram no decurso dos tempos. Há também o registro das tendências de evolução universica, obedecidos, todavia, os parâmetros do livre-arbítrio do homem. Por isso que eu costumo dizer, né? Leitura de tarô, visão de futuro é uma possibilidade. Não existe isso de fato, porque nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas constantemente. Então, podia estar previsto no futuro de uma pessoa, por exemplo, um acidente devido a uma violência no trânsito. Mas essa pessoa estava consciente nesse momento de si e, ao invés de ir lá e brigar no trânsito, ela apaziguou ali, conversou e nada aconteceu e ela mudou totalmente o destino. Ela podia ir presa, ser julgada, ou ser morta, mil coisas, ou matar alguém, né? E ela mudou o seu destino agindo de forma diferente do previsto para aquela personalidade. Então o destino é 100% mutável, não existe um destino pré-estabelecido para ninguém. Há uma tendência para os inconscientes, que não agem com consciência e vão lá agindo por instinto. Quem toma consciência de si sempre faz o seu próprio destino com as suas escolhas. E querendo ou não, de forma consciente ou de forma inconsciente, nós fazemos escolhas a todo momento. Eu escolhi ler esse livro e comentar. Eu poderia ter escolhido não fazer isso. Eu podia estar fazendo mil coisas na vida, né? Então é por aí. Essa é uma explicação sobre esse trechinho que ele escreve com palavras às vezes um pouco difíceis, complexas, então a gente vai explicando. Então, continuando aqui, em outras palavras, o destino ou o fado das humanidades é por linhas genéricas estabelecido para o envolvimento da raça, mas dentro de seu universo de alternativas. Cada qual tem a livre iniciativa de proceder bem ou mal. Logicamente, como a constituição universica é de um etéreo e uno equilíbrio, caberá a cada agente de uma boa ou má ação restabelecê-lo pelo gozo ou sofrimento. Deus não é bom nem mau, simplesmente Deus é. Então, logicamente, que toda ação terá a sua reação e assim vamos fazendo o nosso destino com nossas escolhas, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, mas sempre a gente vai semear, a gente vai colher o que a gente semeou, o que a gente plantou. Isso não tem como mudar, né? Você plantou uma semente de laranja, vai nascer laranja. Não vai nascer uma uva ali. Você pode torcer, rezar, mas não vai, né? Então é por aí o negócio que ele está explicando aqui.
Consciente e ciente por experiência própria em tais conceitos, é o seguro Aoki quem prossegue a conduzir a maravilhosa peregrinação ao ignoto espaço. Fala de Aoki. Havemos ainda, Sankara, de observar alguns eventos cujo desenrolar se motivou do acontecido em 8 de janeiro daquele 1935. A casa pobre tem um triste ambiente, apesar de todos admirarem e festejarem o nascimento de Elvis. Ao final da tarde, o pequeno corpo de Jesse Garon é conduzido a uma cova sem marcação, ao lado de uma colina no Princeville Cemetery, algumas milhas a nordeste. A partir daquele dia, redobram os cuidados para com o gêmeo sobrevivente. Gladys não havia tido a assistência de um médico durante o parto, e desde então começa a formar na mente do pequeno uma espécie de fobia pelos paliativos dos sintomas que as farmácias fornecem sob prescrição dos doutores em medicina. Pílulas começam a aparecer naquela casa, onde os tratamentos sempre se fizeram tanto quanto pela medicina natural. Por outro lado, a preocupação com Elvis, notadamente de Gladys, excede qualquer expectativa. Não lhe é permitido brincar com outras crianças e sempre há de estar dentro do perímetro visual da mãe. Por vezes transgride as determinações e, por exemplo, evidenciam-se cenas de uma corrida sua ao cemitério para visitar o túmulo de Jesse Garon. Aquelas visitas são constantes, sempre que consegue escapar ao círculo de proteção da mãe, e logo o garoto se vê cercado e perseguido por meninos da mesma idade, os quais fazem chacotas com ele e procuram cercá-lo para bater-lhe. Elvis escapa e corre em torno da casa, onde Gladys, já preocupada, procurava por ele. A cena torna-se cômica, pois ela, que estava no fogão preparando doces de milho de configuração esférica, ao ver a perseguição encetada ao filho, coloca alguns no bojo do avental e os arremessa contra os perseguidores. Ato contínuo, leva ao colo seu precioso tesouro, procurando consolá-lo das adversidades. Então Gladys pega e joga doce de milho na molecada para eles pararem de bater no Elvis Presley. O amor que unia os três no interior daquela paupérrima casa atingia quase a obsessão. Entretanto, nem sempre os ensinamentos de princípios dados a Elvis eram ministrados com carinho. Assiste-se em seguida uma cena disso demonstrativa, quando o menino leva para casa uma garrafa vazia de Coca-Cola que havia encontrado próximo a uma propriedade vizinha, e é severamente punido pelo acontecido e obrigado a entregá-la de volta com uma observação final. Abre aspas. Só admita apoderar-se de algum objeto qualquer que não lhe pertença, no caso de, em identificando o proprietário, este concorde em cedê-lo. Fecha aspas. Os sacrifícios feitos por Vernon e Gladys para manter o filho sempre em melhores condições do que o permitido por seu escasso orçamento são comoventes. Muitas vezes deixam de alimentar-se convenientemente para comprar-lhe roupas e sapatos. Aos 4 anos de idade, ganha o seu primeiro terninho, mantido impecável por Gladys, para as reuniões de domingo na Igreja da Assembleia de Deus, situada em Adams Street, a 1 quarteirão e meio de sua casa. Numa manhã de tais ocasiões, aparece a fugir do país.
correndo para junto dos cantores do coro, à frente dos quais tenta entoar um hino religioso que interpretavam. Ao observador do astral, este quadro é impressionante, pois pode-se notar claramente a forte tonalidade azulada que o destaca e o isola, mesmo no espaço, quando aparece à frente do coro. Impressionado, Sankara interrompe o silêncio telepático inerente àquelas prescrustações pelo acástico e indaga. Instrutora Oki, esta aura azulada que envolve o garoto é do mesmo teor daquela que observamos no instante de seu nascimento ao redor da pequena casa em Tupelo? Que significa? Quando iniciamos esta viagem, ainda no invólucro de nossos corpos astrais, você se lembra de haver observado as auras em volta dos corpos físicos das pessoas que caminhavam pelas ruas da cidade? E também de sua forma ovoide, que na maioria das vezes de aspecto desagradável? Sim, e de nossos estudos e pesquisas recordamos que menos carregados por cores escuras seriam as auras pessoais, quanto mais evoluídas fossem espiritualmente as pessoas, posto que a natureza de suas ações e pensamentos favorecia um reflexo cada vez melhor do seu eu real em pleno progresso. Então, a aura de Elvis era azulada, linda. Então, quanto mais evoluídos espiritualmente nós somos, a aura é mais brilhante, radiante, limpa e alinhada, né? E quanto mais vícios, mais energias negativas, mais densidade, né, inconsciência, mais a aura é feia, mais escura, sem vida, sem vitalidade, né? Então, continuando aqui, mestre Aoki falando. Pois bem, a matiz azul claro, por sua vez, em tom brilhante, mais suave, identifica a luz focalizada de um ponto mais adiante, relativamente à nossa visão, bem entendido. Como nos parecem azuis da Terra, os astros que estão no espaço e à noite podemos perceber. Sob esse aspecto, o azul se define como uma cor de destaque, identificadora de algo ou alguém a ser evidenciado. A natureza do reflexo que se nos torna visual é a mesma do prana, ou energia vital, que flui por todo o universo, visando manter vivas as formas em todos os planos de vibração. A visualização de uma cor azul serve sempre de constatação da passagem de uma forma de energia por um meio com o qual apresenta algum atrito. Entretanto, um quadro vamos presenciar, que mereceria de sua parte uma análise e composição poética. Forma-se como que um vazio à frente dos nômades pesquisadores do espaço oculto, sucedido por uma cena emoldurada de formas azuladas em tons que suavemente desvanecem pelas nuvens esbranquiçadas do cenário visto, de um plano considerado como cota terrena. A cidade focada é Mênfis. Parece inverno a julgar pela pouca claridade do dia, embora se observe movimentação de normal atividade na cidade. Atenção melhor focada, vê-se ainda um mercado, alguma alusão ao Natal. Passado é num calendário ao longe o destaque do ano corrente, 1951. Então eles foram agora, através do registro acástico, até Mênfis, numa época provavelmente de Natal, dezembro de 1951. Uma mulher sobre a rua Winchester, até ingressar num velho prédio de fachada em tijolos vermelhos,
no número 185. É um conjunto residencial que pertence a um dos projetos habitacionais mantidos pelo governo da União para abrigar famílias de pouca renda em todo o país. A mulher, olhar melhor fixado, é Gladys, já um pouco a tender para o excesso de peso, embora ainda na carreira dos 30 e tantos anos de idade. Antes que termine de adentrar ao edifício, vem ao seu encontro o filho, Elvis, ora adolescente. Os dois retornam à rua em animada conversa e é Gladys quem lhe comunica uma novidade. Problema resolvido. Não mais terá de trabalhar por aquela ínfima quantia. Mamãe acaba de empregar-se. Seus estudos não serão mais prejudicados. Na ocasião, Elvis trabalhava de 3 da tarde às 11h30 da noite na Mar Metal Products Company. Sua professora de história, Miss Mildred Serry-Venner, que por sinal irá animá-lo a participar do show de variedades do colégio, ou havia notado sonolento durante as aulas e reportado a Gladys, que imediatamente preocupou-se, temendo que o esforço despendido no trabalho e na escola viesse a prejudicar-lhe a saúde. Com a citação de Gladys a respeito do seu novo emprego e mediante a orientação mental imposta por Aoki, a cena evolui daquele encontro mãe e filho na rua Winchester para o interior de St. Joseph's Hospital, onde se pode ver Gladys como auxiliar de enfermeira, cuidando das mais repudiantes tarefas, desde a assistência a doentes nas piores condições, do asseio de seus corpos, muitas vezes em chagas contundentes, até a lavagem das roupas de cama e pessoais de cada um. O aspecto do lugar é o de um leprosário sem melhores condições de higiene, e de certo a carga mais pesada de trabalho cabe às atendentes de enfermagem, de quem também é a função cuidar da limpeza em geral das enfermarias. Em determinado momento, o quadro tende a mostrar-se mais nítido quando se pode ver Gladys bastante cuidadosa de um doente de cor negra que acabara de se sujar após intensa crise. A enfermeira efetiva sutilmente se afasta, deixando-lhe o cargo ao cargo daquelas fainas asquerosas. Sublime, ela consola o doente com toda sua meiguice maternal, enquanto trata de lavá-lo pacientemente. Em seguida, procede à mudança da roupa de cama, acomoda-o e cuida de atenuar-lhe o sofrimento pela lembrança de alguns ensinamentos da Bíblia. O paciente parece acalmar-se com sua ação benéfica e aos poucos a crise está controlada. A enfermeira efetiva regressa ao depois, quando ainda está Gladys a consolar o enfermo com sua infinita paciência e com ares agressivos ordena-lhe que saia por cuidar de toda aquela roupa imunda. Humilde, Gladys se abaixa para completar os serviços indicados e neste instante a luz azul que sempre esteve a emoldurar o quadro de todas as ações gravadas no acástico atinge o seu brilho máximo, tornando-se cada vez mais clara até quase atingir uma luminosidade branca absoluta, ofuscante ao observador, a luz pura do espírito. Sankra está em prantos e Aoki, também muito emocionado, lembra as imortais palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes,
pois eles serão consolados. Alguns momentos são passados de completo silêncio e meditação, até que, parcialmente refeito, Sankara se inspira no mais profundo do seu ser real e confirma a previsão de Aoki para uma impressionante composição poética. Gladys, my happiness. Se um dia uma palavra que eu não disse dissesse o amor maior que nos liara, de certo a luz de Deus em som tornara, para mostrar-se a quem seu lume ouvisse. Se neste mundo o mundo conseguisse, da etérea luz que ao justo o céu prepara, no mundo onde ela mora, eu te buscara, que assim de ser buscado consentisse, minha felicidade se enalteça, o verso em par sentido de alegria, por cujo canto um filho te engrandeça, trazendo a musa excelsa da harmonia, consigo o tom com que jamais feneça o preito teu de eterno na poesia. Essa foi o 6º capítulo desse livro maravilhoso, muito profundo, muito lindo, Elvis Esotérico. Estamos falando de Gladys e temos mais um capítulo que nos referimos a ela. Por ele ser longo, eu vou deixar para o próximo vídeo. Aqui tem alguns esclarecimentos, tá? Sobre o azul que ele cita no livro, né? A cor azul. Então, consoante a natureza da pessoa, de seu eu real, correspondendo ao estágio de sua evolução. A aura respectiva se mostra com tendências a diferentes cores que se misturam e se matizam em milhares de combinações. A predominância, porém, de algum ou alguns tons sobre os demais define de modo conclusivo o pendor de uma individualidade, seja pela natureza das influências sobre ela refletidas, seja pela sua própria natureza, já definida em termos de afirmação do eu real. Quando assim é, comumente o azul assume predominância, de um matiz luminoso e puro, bastante claro, em alguns graus mais elevados da espiritualidade, repleto de brilhantes pontos luminosos, chispantes e cintilantes, como estrelas em noite clara. Então, interessantíssimo também, para quem já seguiu os nossos outros vídeos, né? Que como eu acessei o Akáshico e descobri ser a reencarnação de Gladys, a mãe de Elvis. Isso eu descobri depois que eu cheguei até o Bruno Furlanetti. Eu descobri que ele era a própria reencarnação do Elvis Presley. Ele é uma pessoa que morava em Vitória do Espírito Santo, eu em Sumaré, estado de São Paulo, interior, nada a ver um com o outro, mas as nossas características todas, do jeito de ser, o trabalho, o signo até, o signo ali correspondente, oposto complementar da Gladys, touro na existência passada, o meu escorpião nessa existência. Tudo é muito perfeito, a gente explica isso em outros vídeos, né? E, inclusive, nós partimos do raio monádico azul, seres do raio azul 1, são seres avatares que descem à Terra com as missões específicas de auxiliar a humanidade, principalmente neste momento de transição planetária. E isso é bem emocionante ler essas palavras, porque tudo indica perfeitamente. O gênio forte de Gladys, ela e Elvis discutiam,
mas ela era uma mãe super protetora e cuidadosa. A força dela, tem muitas evidências e características perfeitamente. Do Bruno, ele, um brasileiro que sempre está e mora por muitos meses, onde tem casa em Las Vegas. Quantos brasileiros têm isso, né? Ele usa aquelas roupas extravagantes, brilhantes, sempre gostou. Espiritualidade, o signo oposto complementar, ele nasceu em Câncer, é o oposto complementar de Capricórnio, de Elvis. E a forma com que eu cheguei nele, que não fui eu que descobri ele do nada, foram aparecendo evidências até que eu cheguei nessa pessoa, foram indicações. Então tudo isso eu tenho explicado nos outros vídeos. Quem tiver interesse também, para saber mais, pode me chamar, não é para acreditar ou não acreditar. É apenas as evidências que nós fomos descobrindo. Sobre Jesse, eu sempre intuí que pudesse ser o irmão do Bruno, porque ele canta perfeitamente como um tenor. Só por isso. Eu nunca tive uma evidência no astral, registro acástico e nada, tá? E aqui o autor se revela ser o próprio Jesse, a reencarnação de Jesse Garon. Então, pode ser mais uma descoberta bem legal. Nós estamos lendo, estudando, descobrindo tudo isso juntos. Muita gratidão. Na próxima parte, nós vamos ler o 7º capítulo, A Visão, que vai falar de Gladys. Conto com a presença de todos vocês. Deixem sempre o seu like. Muita gratidão e namastê. Gente, eu confesso a vocês que eu fiquei desnorteada e eu fiquei emocionada com essa parte final desse capítulo. Eu perdi até um pouco o rumo na hora de dar tchau, né? E eu tô até agora bem tocada, muito lindo. Perdi, assim, as palavras, sinceramente. Elvis Esotérico, de Antônio Carneiro, Bellier. No dia em que silenciaste, o mundo entristeceu, mas quando puder ouvir de fato a tua mensagem, há de se alegrar como nunca.